Bom dia, galera dos sétimos anos B e C. Começa agora mais uma aula de História, certo? Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Eu sou o professor Felipe Ramos, professor de História e Geografia de vocês. Eu te convido agora para nós acompanharmos o nosso capítulo 4 do livro de História. Muito embora vocês não tenham os livros, mas nós vamos seguindo esse nosso conteúdo que nós temos que dar de conta. Mesmo nesses tempos difíceis de pandemia, de isolamento social, mas nós temos que fazer o nosso trabalho acontecer. Então eu te convido, preste atenção à nossa explicação aqui agora. Eu vou apenas introduzir o nosso conteúdo, que mais tarde depois vão trabalhar, vocês vão trabalhar com ele depois também com as atividades. Capítulo 4. Nós estamos falando sobre a expansão portuguesa na África e na Ásia. Nós vimos no capítulo 3 a questão das grandes navegações que a Europa fez aqui na América, sobretudo. E agora vamos voltar o nosso olhar para a África, para os povos africanos antigos, até chegar na questão da escravidão em nosso país. Por isso vamos cantar uma musicazinha que eu gosto muito, que vem da cultura do maracatu, que é uma tradição africana. Me leva, meu bem, me leva pra noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu. Me leva pro maracatu. Então falar sobre o continente africano é você adentrar para o maracatu. Quando eu falo aqui maracatu, não é somente a dança do maracatu, dessa tradição, mas é você ter esse olhar mais abrangente sobre a África. Além de Portugal e do Brasil, outros 6 países e algumas regiões, como a de Macau, lá na China, adotam total ou parcialmente a língua portuguesa como idioma oficial. São conhecidos como lusófonos e estão localizados nos continentes africano e asiático. E aí, o continente africano também foi colonizado por parte pelos portugueses, que dominaram e exploraram. Por isso que a África, gente, é essa mistura. Se aqui o negócio no Brasil é misturado, vocês imaginem na África, que lá cada reino, cada país ia lá e queria se apossar de um pedacinho daquelas terras. Cada país ia lá e se apossava para si desse pedacinho de chão, tá certo? Por isso que lá na África eles falam francês, português, espanhol, alemão e outras línguas. E as línguas nativas deles também, porque eles foram realmente muito colonizados, explorados, escravizados, como nós já sabemos. Certo, gente? Ok? Então vamos falar sobre a África antes dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses à África, um rico comércio era praticado entre os povos da região do Saara e do Sahel, intermediado por árabes islamizados desde o século VIII. As caravanas de camelôs transportavam sal, ouro, noz moscada, e os africanos escravizados em direção ao norte do continente, para daí seguirem a Europa pelo mar Mediterrâneo e para a Ásia por rotas terrestres marítimas. Então,
o comércio e a exploração sempre foi uma prática muito forte lá na África, infelizmente. Como ainda hoje, alguns territórios lá ainda acontecem isso. Mas eu quero destacar para vocês a questão dos povos antigos lá da África, como os povos Iorubás, Ifé, Oiô, Benin, Bantus, né? Então, são povos e outros, povos africanos, e que nós herdamos aqui no Brasil algumas coisas, algumas riquezas destes povos. E aí nós vamos estudar justamente o que é que esses povos eles representam para nós, quais eram as suas tradições, as suas culturas, os seus jeitos. E aí somos convidados a respeitar as suas religiosidades, as suas culturas. Tá certo, gente? Porque esses povos foram escravizados, traficados para o Brasil e para outros países. Então, de certa forma, nós herdamos muitas coisas deles. Tá certo? Por exemplo, várias coisas, várias palavras que nós dizemos que são de origem africanas. Tá certo? Como a questão é da macumba. Macumba é uma planta lá da África. Só que muita gente diz que é feitiçaria, que é feitiço, porque os negros aprisionados nas suas senzalas ficavam dançando as suas músicas. Aí o homem branco dizia, ó, já tá fazendo macumba ali. E daí ficou essa tradição. Tá bom? O candomblé também é outra cultura de matriz africana, tá certo? E assim por diante. Eu vou colocar os textos aí dos prints nos grupos para a gente poder ler e acompanhar o nosso conteúdo, certo? Sobre esses povos antigos africanos, ok? Daí se deu a expansão marítima portuguesa, né, que nós já vimos no outro capítulo, e os negros foram levados para cá, foram trazidos para cá para o nosso país, quando os índios já estavam se acabando, os índios ficando escassos, porque primeiro os portugueses eles escravizaram os índios. Depois que estavam se acabando e eles queriam aumentar a sua exploração pelo país, que era muito grande, né? O nosso país com a geografia de dimensões continentais, aí eles foram trazendo os negros lá da África para tomar de conta aqui e serem escravizados e eles trabalharem à força. Tá bom? Então vamos fazer as leituras que eu vou botar aí no grupo para a gente poder analisar e se aprofundar nesse conteúdo e apenas tentar resolver essas questões que estão aí, que eu vou colocar. Vamos lá, vamos à leitura dos textos, porque só se consegue resolver a atividade se eu leio os textos e interpreto eles, tá bom? Então vamos aprofundar o nosso conteúdo sobre os povos antigos da África. Muito importante nós conhecermos o nosso passado. Expansão portuguesa na África e na Ásia, sobre os negros da África, é o nosso tema desta aula.